Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agora são 16 horas no horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. E a Polícia Federal faz hoje uma operação para combater supostos desvios na compra de respiradores pelo consórcio Nordeste. A suspeita é de que houve irregularidades na compra de 300 ventiladores pulmonares durante o primeiro pico de Covid-19 no país. A Polícia Federal saiu às ruas para cumprir mandados judiciais da Operação Cianose. A ação investiga a contratação pelo consórcio Nordeste de uma empresa para o fornecimento de 300 ventiladores pulmonares durante o pico inicial da pandemia de Covid-19 no Brasil. Há indícios que o processo de aquisição teve diversas irregularidades, como o pagamento antecipado do valor integral, sem que houvesse garantia contra uma eventual inadimplência por parte da contratada. E com isso, ao fim, nenhum respirador foi entregue. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em 4 unidades da Federação: Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato em detrimento de entidade pública, dispensa de licitação sem observância das formalidades legais e lavagem de dinheiro. Olha, mudando de assunto, agora a gente fala de economia. A confiança da construção atingiu o maior nível desde 2014. Os principais motivos desse crescimento foram a melhor percepção sobre a situação atual e as expectativas futuras do mercado. Na análise do período entre fevereiro e abril, o indicador registrou a primeira alta no ano. Avançou 1,6 ponto na comparação com o período compreendido entre os 3 meses anteriores. O Instituto Brasileiro de Economia avalia que o resultado acontece com um salto das estimativas dos empresários do setor, o que indica uma percepção de otimismo. O índice de confiança ficou positivo com as projeções de crescimento da atividade em 2022. O indicador apresentou uma visão mais favorável sobre o momento atual e a melhora das expectativas em relação aos próximos meses. O índice de situação atual subiu para 94,4 pontos, maior nível desde junho de 2014. A alta do subíndice foi influenciada tanto pela melhora do indicador de carteira de contratos, quanto pelo avanço da situação atual dos negócios. Já o índice de expectativas avançou 7,1 pontos, com a maior variação mensal em 2 anos, atingindo 101 pontos. A melhora da confiança no setor de construção acontece em um momento em que o custo para construir no Brasil acumula alta de 11,5% em um ano. O destaque é para o salto da variação de 0,87% dos preços em abril, com altas em ritmo maior de materiais e equipamentos. E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse durante um evento no país que vai fortalecer e desenvolver armas nucleares. A Coreia do Norte realizou um desfile militar para celebrar os 90 anos da fundação do Exército Revolucionário do Povo Coreano em Pyongyang. Durante o evento, o líder Kim Jong-un fez um longo discurso e defendeu as armas nucleares. De acordo com a agência estatal KCNA, Kim afirmou que o país vai continuar dando passos para fortalecer as capacidades nucleares a um ritmo mais rápido. E ainda declarou que as armas nucleares do país são um símbolo de poder nacional e devem ser diversificadas. Kim defendeu que o principal papel das armas nucleares é a dissuasão, mas que podem ser usadas caso os interesses fundamentais do país sejam atacados. A Coreia do Norte enfrenta duras sanções internacionais por seu programa de armas nucleares e as negociações para convencer Kim a desistir dos testes não deram resultados. Apenas este ano, Pyongyang executou mais de 10 testes de armas, incluindo o primeiro míssil balístico internacional, lançado a plena capacidade desde 2017. Na primeira visita a Moscou desde o início da guerra na Ucrânia, o secretário-geral da ONU pediu um cessar-fogo no leste europeu. As Nações Unidas aumentaram a estimativa do número de refugiados. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu nesta terça-feira em Moscou um cessar-fogo na Ucrânia o mais rápido possível, antes de uma reunião com o chefe da diplomacia russa.
Desde que começou o conflito, esta é a primeira viagem a Moscou de Guterres, que afirmou que é necessário encontrar os meios para criar as condições de um diálogo eficaz. Depois do encontro com Lavrov, o secretário-geral da ONU deve ser recebido pelo presidente Vladimir Putin. A Organização das Nações Unidas também afirmou nesta terça-feira que o número de refugiados do conflito da Ucrânia pode passar de 8 milhões, o que levou a entidade a dobrar o pedido de ajuda humanitária para enfrentar a crise. A ONU calcula que mais de 5 milhões já fugiram do país devido ao conflito. O Alto Comissariado para os Refugiados calculava no início da guerra que o conflito provocaria 4 milhões de refugiados. Um porta-voz declarou que a atualização das projeções foi estabelecida em colaboração com autoridades e com os países vizinhos e que a situação é muito dinâmica. A ONU também dobrou a 2,25 bilhões de dólares o pedido de ajuda humanitária de emergência para a Ucrânia. E nesta segunda-feira, a Rússia alertou para o risco de uma terceira guerra mundial. A declaração foi feita após autoridades do alto escalão americano visitarem a Ucrânia e garantirem que é possível ganhar o conflito com o equipamento adequado. E ativistas ambientais da Noruega impediram por algumas horas um petroleiro russo de descarregar no porto de Oslo, no litoral sul do país. O grupo alegou que o carregamento está ajudando a financiar a máquina da guerra. O navio, registrado em Hong Kong, alugado pela petrolífera russa Novatek, transportava 95 mil toneladas de combustível com destino ao terminal da Esso no sudeste da Noruega, informou o Greenpeace. Os ativistas, em um pequeno barco, se acorrentaram ao navio. Alguns integrantes foram parados pela polícia antes que pudessem participar da ação. Depois de várias horas, a polícia removeu ativistas que se acorrentaram ao navio. O chefe do Greenpeace na Noruega, Frode Plein, havia dito anteriormente que estava chocado pelo fato de a Noruega estar operando como um porto livre para o petróleo russo. De acordo com o porta-voz da Esso na Noruega, a remessa em questão não foi afetada pelas sanções ocidentais contra a Rússia impostas por sua invasão da Ucrânia. E para encerrar essa edição, vamos falar de turismo. Mesmo com os preços em alta, a busca por viagens disparou. Os destinos dentro do Brasil estão entre os mais procurados pelos turistas. Acompanhe na reportagem. Pandemia é coisa do passado, pelo menos para a Associação Brasileira das Agências de Viagens. O movimento já atingiu 80% do nível antes da pandemia. A compra por pacotes nacionais tem tido a preferência do consumidor. 70% contra 30% das viagens internacionais. Primeiro que você tem ainda o dólar não tão convidativo, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos aí uma correção das tarifas, né, de aéreos, principalmente atrelada à alta de combustíveis e inflação, né? Então, nesse começo, o brasileiro ainda está preferindo viajar dentro do Brasil. Dentro de Mato Grosso do Sul, os destinos mais procurados continuam sendo Pantanal e Bonito. Fora do estado, o Nordeste tem a preferência. Apesar do aumento no preço da passagem aérea, é possível achar um pacote para Maceió por R$ 1.300, aéreo mais hotel por 5 noites. O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens explica qual é a vantagem de comprar um pacote em vez de negociar em separado a hospedagem e o voo. Quando o cliente compra separado e acontece algum imprevisto no voo, né, automaticamente o hotel não é responsável por essa alteração. Agora, no caso de um pacote, a agência vai prestar o atendimento como um todo, com todos os serviços que lhe foram contratados. Para conseguir um preço legal, é bom planejar a viagem com antecedência. Por exemplo, quem pretende passear no segundo semestre já deve comprar o pacote agora. Se programando com antecedência, olhando direitinho e fazendo uma programação bem estruturada junto com a família, dá para viajar sim. Bom, e a gente fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço por sua companhia e continuar ligado em nossa programação. Às 17 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!